Agora que nós já sabemos quais são os parâmetros relevantes que precisam ser configurados para fazer um timer funcionar como PWM, nós vamos fazer um exemplo prático para reforçar aqui os nossos conceitos. Eu coloquei aqui um exemplo para nós configurarmos um timer a 5 kHz e 40% de Duty Cycle. E o primeiro passo que nós precisamos para fazermos isso é determinar que valor que eu tenho que colocar em ARR para chegar nessa frequência, nesse período, né? Nós temos que lembrar que cada contagem desse contador livre aqui do timer é gerada por um ciclo de clock intermediário do clock do processador depois do pré-scaler. Então, este é o primeiro parâmetro importante a ser configurado, o pré-scaler do meu processador. Neste exemplo, eu vou escolher um pré-scaler de 1, ou seja, eu não vou dividir o clock, eu vou trabalhar com o clock diretamente configurado. Então, sabendo que a frequência do meu processador, eu vou chamar aqui de FC, de frequência de clock, é 72 MHz, nós podemos calcular o período de clock, que seria o inverso da frequência de clock, que nesse caso é algo aproximadamente de 13,88 nanosegundos. Nós temos que lembrar que o período do meu PWM ele se repete toda vez que o ARR zera. Então nós temos aqui no exemplo, né, ele está contando até um certo valor. Quando ele chega até aqui, o meu PWM seta. Depois ele volta para zero, conta até o valor de ARR e seta novamente. Então eu tenho que calcular o valor de ARR, que faz com que essa contagem aqui zere a 5 kHz, ou calcular o período que eu preciso, que seria o inverso disso. Então eu vou colocar aqui como FPWM o valor de 5 kHz que eu especifiquei. Isso geraria um período do meu PWM sendo o inverso dessa frequência. Fazendo as contas então, eu chego num período do PWM de 200 microsegundos. Agora, como eu já sei o período do meu clock intermediário e o período do PWM que eu quero, basta eu fazer uma regra de 3 simples. Ver até quanto eu preciso contar aqui com esses clocks de 13,88 nanosegundos para chegar a 200 microsegundos. A conta simples, então, para eu calcular o ARR é os 200 microsegundos do meu período do PWM divididos pelos 13,88 nanosegundos do meu período do clock intermediário. Resolvendo, eu tenho 14.400 ticks. Então, este é o valor que vai ter que ser configurado no meu registrador de contagem, que aqui no exemplo é o registrador ARR. Depois disso, eu preciso calcular o Duty Cycle. Como a gente observou no vídeo passado, o meu PWM é configurado sempre em 1. E ele seta para 0 quando o valor da contagem livre atinge o valor de CCR. Aqui no caso, vou trabalhar com CCR1. Então o que eu preciso calcular agora é a contagem do meu timer, que faz com que o meu período do PWM fique ativo por 40%. Se a gente observar, é uma proporção simples entre o valor máximo do ARR e o Duty Cycle que eu quero calcular. Desta maneira, o CCR que eu calcular vai ser igual então ao valor total que eu calculei para o meu período multiplicado pelo Duty Cycle. Então, nesse caso, 40%. Fazendo a conta, então, eu chegaria no valor de 5.760 para obter, com este clock, um valor de PWM com Duty Cycle 40% a 5 kHz. Agora nós podemos utilizar o STM32CubeMX para configurar esses valores recém-calculados. Nós vamos observar aqui que a configuração inicial é muito semelhante de quando configuramos o timer para o modo de interrupção periódica. Começamos pela configuração de clock
E observamos que o clock do meu processador e, consequentemente, do meu timer já está configurado a 72 MHz, como a gente utilizou lá no cálculo. Então, vou vir aqui na configuração dos timers e configurar o timer 4 para utilizar o clock interno. Depois disso, nós queremos gerar um PWM. Então, agora precisamos configurar um pino para que esse sinal possa ser produzido. Nós observamos aqui que eu tenho 4 canais e para este exemplo eu vou habilitar o canal 1. Eu poderia habilitar quantos canais eu quisesse. Por exemplo, aqui eu poderia habilitar o PWM2 também. Então vou fazer isso para deixar um exemplo. Outra coisa que podemos observar é que quando eu vou configurando os canais aqui neste menu, já aparece no diagrama de pinos do meu processador os pinos onde estes PWM serão gerados. Para o caso do canal 1, nós temos o pino PB6 e para o caso do canal 2, PB7 aqui do lado. Feito isso, basta eu configurar os valores que eu acabei de calcular. Nós podemos observar aqui que o pré-scaler já está dividindo por 1, sempre lembrando que o valor aqui é sempre reduzido em uma unidade. Então, valor 0 para o pré-scaler é divisor por 1. Depois disso, eu posso configurar o meu registrador ARR. Nós podemos observar aqui que ele está representado como Counter Period e no momento está com 65.535. Eu vou adicionar aqui o 14.400 que nós calculamos para o período do nosso PWM. Agora, basta configurar o Duty Cycle. Para o PWM do PB6, que é o canal 1, eu vou configurar aqui no valor de pulse o valor que nós calculamos para 40% de Duty Cycle. Já o PWM do canal 2, eu vou colocar aqui qualquer valor. Nós temos que observar que a maioria das aplicações exige que alteremos os valores do PWM. Então lá no Visual Studio, nós vamos também aprender a alterar esses valores enquanto o nosso firmware executa. Agora então nós podemos gerar o código que implementa a configuração que acabamos de fazer e inspecionar o código no Visual Studio Code. Então agora eu estou na janela do Visual Studio Code observando o código recém-gerado. E a configuração que eu acabei de fazer está toda implementada. É interessante notar que nós precisamos de várias chamadas de função e configurações para conseguir gerar o PWM. Mas as configurações relevantes estão aqui. Eu tenho o meu período na linha 174 e eu tenho o Duty Cycle configurado na linha 197. Agora, para fazer esse PWM funcionar, basta eu adicionar o código que inicia o timer, da mesma maneira que já fizemos para os outros modos que ele pode implementar. Uma coisa que é importante reparar é que, como nós estamos utilizando o modo PWM do timer, a função que eu tenho que chamar é a respectiva deste modo, que é chamada routine PWM start. Nós podemos observar que um parâmetro dessa função é então o canal que eu quero inicializar. E neste caso eu escolhi o canal 1, que foi o que eu configurei lá no STM-CubeMX. Depois disso me basta gravar o código para observar seus efeitos na prática. Agora nós temos que dar um jeito de observar se o nosso PWM foi configurado corretamente. A maneira ideal de fazer isso é utilizar um osciloscópio, mas isso nem sempre é possível. Desta maneira, eu conectei um LED no pino PB6 do nosso processador. E assim que nós variarmos o Duty Cycle do PWM, nós vamos ver esse LED acender em intensidades diferentes. Por outro lado, eu também possuo aqui este analisador lógico de baixo custo, cujo part number é LHT00SU1. Além de observar o brilho do LED, então neste vídeo nós vamos poder ver o Duty Cycle variando utilizando esse equipamento. Utilizando esse equipamento, cuja interface gráfica
está exibida na tela de vocês, logo abaixo do Visual Studio Code. Então, quando eu der um play neste código, o que vocês observam é que a gente tem a intensidade do LED variando. E na tela aqui do Pulse View, a gente também pode observar um sinal de PWM. Nós podemos usar as ferramentas disponíveis aqui para medir se o período e o Duty Cycle configurado estão de acordo com o desejado. Nós podemos observar primeiramente que o período deste PWM é de fato 200 microsegundos, com uma certa imprecisão por causa da qualidade do nosso dispositivo. Nós também podemos observar o Duty Cycle configurado. Se medirmos ele aqui, temos algo em torno de 80 micro, que foi o configurado. Esses erros que a gente observa não são erros de geração da forma de onda, e sim erros de medição aqui do meu software. Na prática, esse sinal é de fato de 80 microsegundos. Agora então nós vamos variar o Duty Cycle do PWM. E primeiramente nós vamos fazer isso utilizando a ferramenta de debug aqui do Visual Studio. Eu vou dar um pause no meu código e vou apresentar para vocês este menu aqui, ó, que ele já estava visível, ó, se eu clicar ele aparece de novo, que tem uma janela muito interessante, que é esta janela Cortex Peripherals. Aqui eu posso observar todos os registradores do meu processador. E o que me interessa agora é então navegar aqui para o Timer 4 e observar os dois registradores que a gente configurou lá no nosso STM-CubeMX, que são os registradores ARR e CCR. Se eu parar o mouse aqui em cima do ARR, o que a gente observa é que o valor assumido por ele é exatamente os 14.400 que configuram o período do meu PWM. Logo abaixo dele, eu tenho o CCR, que no momento tem o valor de 5.760, que equivale a 40%. Eu vou variar um pouco o brilho aqui do vídeo do meu kit, para que a gente observe com mais clareza o estado do LED do meu kit. E agora o que eu vou fazer é variar o valor de CCR utilizando o Visual Studio Code. Eu posso vir aqui e editar esse valor. Eu vou colocar ele, por exemplo, em 10%, que equivale a 1.440. Quando eu faço isso, o que vocês podem observar é que o brilho do LED diminui. E se eu atualizar a janela do Pulse View, o que a gente pode observar é que agora, de fato, eu tenho um PWM com Duty Cycle igual a 20 microsegundos, ou seja, 10% dos 200 do período. Eu posso variar esse valor para quanto eu quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 25%. Depois eu posso voltar a alterar ele para, por exemplo, 75%. E o que a gente observa é que o valor vai sendo alterado de acordo. O que nos resta agora é, em vez de utilizar a janela de debug, que pode ser útil para fazer alguns testes rápidos, é utilizar de fato o meu código e alterar esse valor do Duty Cycle. Agora que nós já conferimos na prática que podemos alterar o valor do Duty Cycle do PWM alterando o registrador CCR1, nós podemos fazer isso utilizando o código. É uma operação muito simples, porque a estrutura HTIM de cada um dos timers mapeia todos os registradores que compõem esse timer. Então eu vou aproveitar esse loop aqui para fazer o brilho do LED variar com o tempo. Para isso eu vou remover todo esse código que eu tenho aqui no momento. Eu vou acessar o registrador da seguinte maneira, htim4.instance flecha CCR1. E aqui eu posso colocar qualquer valor então para colocar o Duty Cycle. Eu vou fazer um aumento de brilho progressivo e para isso eu vou fazer uma porcentagem então. htim4.instance. Este é meu valor máximo. Então se eu multiplicar por i, eu tenho uma porcentagem do meu valor.
Aí eu vou aguardar um tempinho e depois de configurar o LED para o máximo, eu vou voltar o meu valor para o mínimo, repetindo esse loop aqui, só que agora começando em 100 e reduzindo. Eu posso executar esse código e o que eu observo é de fato o meu brilho aumentando e diminuindo. Eu posso diminuir um pouco aqui o brilho, onde podemos ver melhor então o comportamento.